Tcharam! Ao vivo! Na live da Hora Nona. E eu tô vermelho assim, não é de praia, é de mutirão. Dia inteiro batendo massa, concreto, cimento, 3 carrinhos de areia, um saco de cimento, um saco de barro extra filito. E tome massa, hoje foram 14 maceiras rebocando o muro. Vou chamar aqui o menino Samuel. Gente, vocês vão gostar desse menino, hein? Olha que menino bonitinho, gente. Esse menino é uma gracinha. O menino, rapaz, adolescente. E é crente, o miserável. Fala, Samuquinha. Fala, pastor Davi. Tudo bem? Pô, bem demais. Me sinto honrado de estar aqui com o senhor. Muito obrigado. Para de me chamar de senhor, rapaz. É Pode costume. chamar de você, pode chamar de brother, pode chamar de Manu, beleza? Comigo não Beleza. tem essas pantomimas, não. É muito bom que as ovelhas, que as pessoas, né, respeitem os pastores. Porém, contudo, todavia, o respeito, ele nem sempre se encontra na palavra que é falada. Então, tem muita gente que me chama de Senhor e por trás me desrespeita na minha ausência, entendeu? E tem muita gente que me chama de Manu, que me chama de véi, que me chama sabe, de Palmito, que era o meu apelido no skate. E, por outro lado, me respeita demais, entendeu? Respeita minha história, minha vida, meu exemplo. Então, assim, amigos, sabe, que me chamam de branquelo, que me chamam de alemão, e me respeitam profundamente. Então, eu entendo que, por um lado, existe a necessidade das pessoas respeitarem os pastores, e eu compreendo que, quando você me chama de Senhor, é nesse sentido, né, de respeito, de honra, independente da idade, né? Igual aqui na igreja tem senhoras que têm idade para serem minhas mães, minhas avós até, e me chamam de senhor. Pastor, o senhor pode vir aqui em casa? Aí eu fico extremamente constrangido, porque como que eu sou senhor perto de uma senhora de 80 anos, entendeu? Então, assim, mas eu entendo que essa questão do pronome de tratamento, ela também, às vezes, demonstra o respeito, mas nem sempre. Então, assim, às vezes é uma situação, às vezes é outra. Tem gente que chama de senhor e não respeita, e tem gente que não chama de senhor e respeita. Então, eu compreendo que você fez por respeito, mas eu não ligo, não, entendeu? Aqui na igreja tem um monte de gente que me chama de Manu, e eu, de boa, agora. A maioria que me chama de Manu são as que mais me respeitam, que gostam, que ajudam, entendeu? Então, enfim, é até bom tocar nesse assunto, Samuel, que eu já vou falar logo uma coisa aqui. As pessoas têm crise com essa questão de chamar Deus de você. Eu não sei como que você pensa, o que você pensa sobre isso. A sua geração é uma geração que não usa muito pronome de tratamento, então para a sua geração chamar Deus de você é muito mais tranquilo do que para mim e para a geração passada. Eu não sou tão velho assim, né? Tenho menos de 40, mas eu tenho, por conta da minha formação, eu fui discipulado por um pastor extremamente tradicionalista, então eu tenho um pouco de dificuldade de chamar Deus de você, mas é uma coisa minha por causa da minha formação. E eu compreendo essa geração. E tem um menininho aqui da igreja, um menino tipo você, assim, menino inteligente, um menino crente, um bom menino, e um dia eu chamei ele e perguntei para ele aqui, eu vi que você estava cantando aquela música ali, e quem que é esse você aí nessa música? Só quero ver você, só quero. Aí eu falei, quem é esse você? Aí o menino falou, é Jesus, pastor. Aí eu falei, e você chama Jesus de você por quê? Aí ele falou, porque eu considero ele como um amigo. E eu não chamo meus amigos de Senhor, eu chamo meus amigos de você. Então eu considero Jesus meu amigo.
E aí eu achei interessante a resposta dele, e tem base bíblica, inclusive, né? Então eu compreendi a perspectiva dele. Mas eu sei que tem uma turma que agarra, que acha que é pecado, que é uma blasfêmia e tal. Eu não chego a tanto assim, não. Mas eu queria dizer o seguinte, que o fato é que na Bíblia, quando a Bíblia se refere a Deus como Senhor, a Bíblia não está usando um pronome de tratamento, que você usou aí comigo agora. Ai, pastor, é uma honra estar aqui nessa live com o senhor. Esse senhor que você se referiu a mim é um pronome de tratamento, como ilustríssimo, meritíssimo, senhor, senhora, é um pronome de tratamento. Na Bíblia, quando o texto bíblico se refere a Deus como Senhor, não é por respeito nem por pronome de tratamento. É um título, porque no hebraico é Edoná. As pessoas transliteram e pronunciam, aí é por conta da popularização do termo, é tranquilo, então é que está errado. Mas a pronúncia mais popular é Adonai. Mas no original mesmo ficaria algo mais próximo de Edoná. Então, assim, é o Adonai, é o Senhor. E o Adonai não é um pronome de tratamento. Quando os judeus encontravam um rabino, encontravam um judeu mais velho, oi, tudo bem, como é que está o Adonai? Como é que está o Senhor? Não, Adonai não era usado para pessoas. Adonai era usado para o dono da terra, o fazendeiro, o dono dos escravos, o dono da coisa, entendeu? É o patrão, é o cara que manda. Ele é o Edoná. Então, esse título, os judeus pegaram da cultura. Bom, o cara que manda é o patrão. Como é que a gente se refere ao patrão? Adonai. Então, Deus é o nosso Adonai, diziam os judeus, entendeu? Não é um pronome de tratamento, é um título. Deus é o nosso patrão, Deus é o dono da terra. Nós somos os servos, escravos, né, na literalidade do termo, e ele é o patrão, ele manda e a gente obedece. Então ele é o Adonai. Quando vem para o Novo Testamento, a língua original é o grego. Esse termo, patrão, dono, senhor das terras, é Kyrios, entendeu? No latim é César. No latim é César. No alemão é Kaiser. No grego é Kyrios, entendeu? O César não é o segundo nome do imperador. Júlio César, Augusto César. Não, não é um nome composto. César ali quer dizer que ele é o patrão, ele é o senhor, ele é o dono do império. Ele é o César. Porque César em latim significa senhor, patrão. Então, no grego é Kyrios, no alemão é Kaiser, entendeu? Então, por isso, inclusive, que os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano, porque eles diziam que havia um outro César. Eles diziam, Jesus é o Kyrios. Aí o cara falava, você está falando grego? É. Quem é esse cara aí? Ah, Jesus, é o judeu que morreu na cruz lá e tal. Mas o que quer dizer Kyrios? Quer dizer que ele é o Senhor. E como é que é isso em latim? É o César. Não, isso é blasfêmia. Só tem um César, aquele que está em Roma. Ou você nega isso agora, ou eu vou ter que te matar por blasfêmia contra o imperador. E aí os cristãos genuínos falavam, pode matar, nós não vamos negar. Só tem um César. E não é o que está em Roma, é o que está sentado no trono do universo, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendeu, Samuquinha? Pô, entendi, pastor. Uma bomba de conhecimento. Muita coisa, eu não sabia disso. Muito interessante essa questão das línguas, do termo. Muito interessante esse estudo todo. É algo novo para mim. E eu entendi, compreendi que o sentido, né? Porque, como eu disse, o nome de tratamento do Senhor, mas para Deus, o Senhor é utilizado como título. Então, eu agradeço ao Senhor por esse conhecimento aí. E vamos lá, né? Você está nervoso? Mais ou menos. Sempre tem um nervosismo, mas Está um meio dia tenso? Fica é, tranquilo. Olha só, você tem um fone de ouvido aí?
porque o seu áudio está dando uns picotes. Eu acho que se você colocar o fone vai melhorar. Ah, eu tenho sim. Vou pegar aqui. Pega lá então, eu te espero um minutinho. Coloca o Beleza. fone aí e vamos ver se vai melhorar. A live de hoje, gente, é com esse menino, essa gracinha, vou falar igual a Hebe agora. Essa gracinha que é o Samuel. Samuel, ele começou um trabalho, gente, que é lindo, maravilhoso, que se chama Connect IFES. Deixa eu tentar fixar o comentário aqui. Hoje foi, aleluia. Connect IFES. E eu quero, Samuel, se vamos testar aí se o seu áudio tiver tudo beleza, eu quero que você fale sobre isso, cara, sobre essa ideia, esse movimento que você começou, sabe? E eu acho maravilhoso, eu tô amarradão, cara, de estar fazendo essa live com você. Semana passada, retrasado, não sei, eu estava com o Luiz Saião. Você sabe quem é o Luiz Saião, Samuel? Não me recordo. Não Então, me Luiz recordo. Saião é o cara vivo, vivo, porque Dr. Shed faleceu, porque Dona Betty Bacon faleceu, os outros caras faleceram. Luiz Saião, portanto, é o vivo, o brasileiro vivo que mais conhece das línguas originais da Bíblia hoje no Brasil, é esse cara Luiz Saião. Ele é o coordenador de tradução da Bíblia NVI. Já ouviu falar dessa Bíblia NVI? É uma versão, chama Claro, Nova Versão incrível. Internacional. Então, o Luiz Saião é nada menos do que o coordenador geral dessa Bíblia. E semana Caramba. passada eu estava numa live com ele, falando de hebraico e de grego e de viagens para Israel e tal. Oh, E ele é famosaço, ele é na teologia, todo teólogo, todo estudante de teologia conhece, ou pelo menos já ouviu falar dele. E hoje eu estou aqui com você, cara, que é um adolescente, entendeu? Que está começando a caminhada, mas para mim é a mesma coisa, cara. Sabe? Não importa quantos seguidores você tem, não importa a fama, não importa. Quando eu vi o que você está começando, cara, na sua escola, eu achei maravilhoso e eu lembrei de mim, porque eu converti na adolescência. E eu fiquei assim também maluco, querendo ganhar todos os meus amigos para Jesus. E aí, quando eu vi que você começou, o Isaac, que estuda com você, que é aqui da nossa igreja, ele compartilhou Isaac comigo Garnett. o Instagram. Falou, pastor, o pessoal lá da escola está começando um movimento lá de oração, de estudo bíblico, para os cristãos da escola se unirem e tal, uma espécie de ABU. Você já ouviu falar da ABU, Samuel? ABU? É, É, não, eu já ouvi falar da ABS, mas creio que não seja é mais praticamente a parecido. mesma coisa. A ABU, a ABS é Aliança Bíblica dos Bíblicas Secundaristas, do secundaristas. ensino médio. A ABU é a Aliança Bíblica Universitária. É a mesma coisa da ABS, só que na Ah, universidade, entendeu? Aliança entendi. Bíblica Universitária. É um movimento de discipulado nas universidades, que no Brasil foi implantado na UF, em Niterói, lá nos primórdios, década de 50 ou 60 por aí. Primeira reunião da ABU no Brasil foi realizada pela dona Betty Bacon, que é uma das minhas mães na fé, da minha discipuladora. Ela é uma das tradutoras da Bíblia NVI, e ela fez na casa dela a primeira reunião da ABU no Brasil. Isso é histórico, e eu tive Que acesso às isso. fotos, às imagens, ela contou as histórias, coisa linda. E o que você está começando aí é mais ou menos nessa direção, juntar os alunos para estudar a Bíblia, para um discipular o outro, quem sabe mais ensina quem sabe menos, quem está mais forte ajuda quem está mais fraco, e os alunos crentes vão se unindo na escola. Cara, isso é maravilhoso. E aí o Isaac falou, pastor, olha aí o Instagram, o Samuel começou. E aí eu segui o Instagram e fiquei te acompanhando, cara. E você fazendo os stories. E aí, pessoal, eu tô aqui hoje para falar de não sei o quê. E eu falava, gente, que menino bonitinho, gente. Aí daqui a pouco eu fazia um outro vídeo lá. Então, eu tava aqui refletindo. E você com esse jeitinho seu, calmo, sereno, tranquilo. Falei, gente, que menino lindo, no sentido, sabe?
estratosférico da palavra. Lindo, lindo, cara, o que você está fazendo, lindo o que Deus está fazendo através de você. E a maneira, sabe, como você fala, a sua desenvoltura, de uma maneira simples, assim, sabe? Dá para ver que você está começando, mas é de uma ingenuidade, é de uma sinceridade muito cristã, cara. E aí eu consegui, veja só, cara, eu sou o presidente dos pastores batistas do Espírito Santo. Nem sei se você sabe disso. Eu presido 900 pastores batistas no estado do Espírito Santo. Olha só, cara, e eu tô dizendo para você, meu filho, você é um adolescente, cara, que está começando a sua jornada, e eu quero te dizer com toda a sinceridade do meu coração, eu vi Jesus em você, meu filho. Você com essa sua simplicidade, com a sua sinceridade, cara, você tem um negócio especial, cara, em você, e Deus tem um negócio especial com você. Eu falei, eu vou convidar esse menino para fazer uma live comigo, porque eu preciso deixar isso registrado. Porque daqui uns 10 anos, Samuel, daqui uns 10 ou 15 anos, você vai estar sendo muito usado por Deus. Você vai ser um instrumento usadíssimo por Deus. E eu só quero ter o privilégio de dizer, eu vi esse menino começando e eu fiz uma live com ele quando ninguém conhecia ele. E eu sempre soube que esse menino ia longe para a glória de Deus. O que falar? O que falar, pastor? Eu, eu me sinto constrangido. Eu já sabia de tudo que o senhor vinha fazendo com grandes nomes da teologia, como o senhor disse, grandes referências no meio gospel. E eu já disse que eu estou muito agradecido, mas eu quero reforçar porque essa honra que o senhor está me dando é muito grande. E eu fico grato porque ouvir de um homem de Deus como o senhor que Jesus estava visível em mim, isso é um dos melhores presentes que eu posso receber. Eu estou muito grato ao Senhor e eu tento fazer isso mesmo, na minha simplicidade, do meu jeito, mas tentando cumprir a missão de Cristo, buscando jogar o ego para baixo e enaltecer o nome de Deus. É isso que eu busco fazer. E, bom, como o senhor veio falando do movimento no início, ele é um movimento interdenominacional, várias igrejas juntas. Ele, ele tem dois objetivos. O primeiro, o foco, é o evangelístico, mas o segundo também é bem importante, que é o de discipular os cristãos. Cada um ajuda com o que sabe, complementando um ao outro, e a união faz a força, né? Quando a gente está unido nas escolas, nas universidades, a gente consegue fazer projetos realmente efetivos, porque a igreja é um corpo, né? E não dá para funcionar sem um corpo. Eu preciso dos meus irmãos e eu criei esse grupo com essa finalidade. A gente começou nesse momento de quarentena mesmo, a gente é bem novo, bem recente. A gente começou pelo WhatsApp. Eu fui perguntando para cada colega da minha sala: Ei, tudo bem? Você é cristão? Sim. Eu estou fazendo um grupo de cristãos. Você quer se juntar a mim? Vai para a gente se fortalecer, se unir. E aí a pessoa falava, quero, ou não, não quero, mas eu me surpreendi porque a maioria das respostas foi positiva. Mais de 50% da sala é cristã e eu não sabia disso, mas quando eu comecei a procurar, aí as pessoas foram se manifestando, e aí chegou um momento que eu criei um grupo só com as pessoas da sala. Mas aí o pessoal conhecia já, tinha uns amigos cristãos, aí começaram a espalhar, divulgar, falando, estão tendo Connect Ives, como o senhor também fez pela gente, também sou muito grato à divulgação que o senhor fez. Então começou a espalhar, e aí foi entrando gente de até outros campos, outras salas, e a gente funciona hoje principalmente no grupo de WhatsApp como organização e no Instagram como produtores de conteúdo edificante, conteúdo evangelístico.
Então, é mais ou menos esse o foco do grupo, o objetivo, assim. E como é que foi, cara? Conta pra mim como que surgiu essa ideia, como que você, assim, do nada você falou, vou criar um grupo, vou juntar os cristãos da escola e vamos começar um movimento. Ou foi uma pregação que você ouviu, uma música, algum estalo, Deus falou com você, foi num sonho, como é que foi, cara? Bom, eu nasci em berço evangélico, meus pais são o apóstolo Aurélio e a apóstola Suzana. Desde criancinha eu estou num lar cristão, participo do altar, mas isso não quer dizer que eu seja cristão desde que nasci, né? Porque tem gente que acha que só por ser filho de pastor, a pessoa já nasce salva, mas não é bem assim, né? Mas então eu optei pelo Então, seu caminho de pai é o Cristo. pastor da igreja que você congrega, é isso? Sim, sim, Eu sei que isso você mesmo. utilizou o título aí, apóstolo. Na nossa denominação batista, nós não temos, mas eu compreendo o que você quis dizer. Na perspectiva do seu pai e de todos que assim se denominam, é na questão daquele que é o enviado, que começa, que desbrava e que também agrupa um grupo de pastores e líderes debaixo, né, de sua autoridade espiritual. Portanto, ele entende-se dessa forma, né? Eu estou tentando falar na linguagem que vocês falam para que você entenda, né? É diferente da nossa compreensão. Mas, Samuel, Uhum. cara, eu te falei, né? Eu sou o presidente dos pastores batistas do Espírito Santo. Então, assim, eu tô ligado na parada toda, mas a minha visão e a minha motivação é o reino de Deus, entendeu? Eu sou batista por convicção e me converti na Igreja Batista e fui aprendi tudo que eu sei de Bíblia, de teologia, de vida com Deus através dessa denominação. Eu amo, eu honro, pretendo morrer nessa denominação, mas eu respeito demais todas as outras compreensões, todas as outras motivações, todas as outras teorias e práticas. Eu acho assim que o que nos une é muito maior do que o que nos separa, entendeu? Então, assim, o seu pai tem uma compreensão diferente da que eu tenho do termo e da função apostólica na eclesiologia, na compreensão que ele tem de igreja, difere da que eu tenho com relação a esse termo. Mas, cara, a gente concorda que igreja é o corpo de Cristo, a gente concorda que a gente vai para o mesmo céu, a gente concorda que é o mesmo sangue que nos comprou e nos redimiu, a gente concorda que é pelo batismo no com o Espírito, que somos feitos nova criaturas e recebemos o dom de Deus para a edificação do corpo. Quer dizer, a gente concorda em muitas coisas e discorda num ou outro detalhe. Então, sabe, em vez da gente ficar brigando pelo que nos separa, vamos celebrar pelo que nos une, entendeu? Então, assim, o que nos separa, deixa de lado. Vamos focar no que nos une, porque a gente está precisando de união no reino de Deus. Para que a igreja e a mensagem desse reino, que é o evangelho de Jesus, ela se torne de fato relevante. Porque nós precisamos ter essa visão, essa compreensão e essa prática. Eu tenho convicção doutrinária, mas eu também tenho convicção de fraternidade, de que nós somos irmãos em Cristo, apesar de termos, em alguns pontos, convicções diferentes e opiniões diferentes. Isso, para mim, é detalhe, ok? Claro que eu tenho o meu corpo doutrinário para seguir na minha denominação, como um pastor, eu dei a minha palavra, empenhei a minha palavra de que como pastor batista eu andaria naqueles princípios e doutrinas, mas eu entendo, eu compreendo, eu gosto de saber, de entender. Aqui na frente da minha casa tem a MIDA, a Ministério Internacional da Aliança, que é do apóstolo João Neto, ele é ligado ao Renê, e o Renê foi pastor batista, o Renê estudou no nosso seminário batista lá em Recife. Então, assim, tá tudo em casa, a gente conhece, a gente entende, e não temos a menor dificuldade. Mas eu me surpreendi, e foi até legal, porque quando eu comecei a conversar com você, um dos primeiros conselhos e dicas que eu te dei foi isso, né? Gruda no seu pastor,
Gruda no seu pastor, aprenda com ele, né? Suga Pois dele o bem, máximo que você puder. E eu nem sabia que o seu pastor é o seu pai, por causa da questão ética, entendeu, Samuel? Porque você é uma ovelha de um outro rebanho, de uma outra igreja, e aí você está se relacionando com um pastor tá conversando com você, está trocando conteúdos com você, está te convidando para uma live. E a gente precisa ter uma ética que às vezes falta em alguns pastores, em alguns líderes, que é a questão do aliciamento das ovelhas de outros rebanhos. Então, eu logo no início já coloquei esse limite e essa barreira da ética com você. Olha, você precisa olhar e aprender e ser discipulado pelo seu pastor. Não sei de que igreja que você é, qual doutrina que você tem. Eu estou aqui às ordens, pronto para servir. Mas me interessa que você seja bênção onde Deus te colocou. Isso é uma questão ética que a gente precisa ter para preservar, né, a saúde das amizades e também a saúde espiritual no corpo de Cristo e no reino de Deus. Mas então fala mais sobre isso. Como que é ser filho de pastor? Como é que você compreende esse universo de família pastoral, apostólica e igreja? E como que você tomou a sua decisão? Como é que foi? bom, sobre esse universo de pastores, eu acredito que é algo muito bom, e só que a pessoa tem que realmente ter um chamado de Deus para fazer isso, né? Porque não é fácil pastorear ovelhas, você está mexendo com vidas, né? Você tá, às vezes você pode, às vezes o seu conselho pode tirar a pessoa de uma lambada que ela ia tropeçar e cair feio. E então eu vejo assim com temor para esse cargo de pastoreio, de apóstolo, reverendo, bispo, qualquer tipo de cargo que envolva liderança e pastoreio de ovelhas, eu vejo com temor. E eu também não tenho certeza, eu nem sei se o senhor quer saber disso, na verdade, mas eu já queria dizer que eu não tenho muita certeza sobre se eu vou seguir com isso, porque como eu disse antes, isso tem que ser chamado, não dá para a pessoa ir de qualquer jeito, né? Tem que ser algo que Deus colocou no coração, que Deus indicou, e então essa é a visão que eu tenho, que é algo que tem que ser visto com muito temor e praticado somente com o chamado de Deus, porque o que tem de pastor que não foi chamado por Deus aí, fazendo besteira, fazendo coisa errada com ovelha, não está no gibi, né? Então, vejo dessa maneira. Pois é, eu queria te dizer o seguinte, que uma coisa é você ter uma vocação específica com relação ao seu dom ministerial. Então, assim, não posso afirmar que Deus te chamou para ser pastor no seu reino e no corpo de Cristo. Esse dom ministerial. Uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas, uns para pastores e mestres. Então, eu não sei se o que Deus tem para você com relação à edificação do corpo de Cristo é esse último aí, que é o pastor e mestre. Muita gente divide os dois, mas exegeticamente, ou seja, no original, não são duas funções, não são dois dons, não são diferentes. Pastor e mestre são duas características de um mesmo dom, de uma mesma função no corpo de Cristo. Ok? Tanto que, né, não Entendi. precisa nem ir no original. No original a diferença é mais gritante, mas no português dá para perceber também. Note bem como é que é a construção do versículo. Eu estou falando de Efésios 4:11. E ele mesmo, Jesus, que Paulo está falando, deu à igreja uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas, uns para pastores e mestres. É assim que está escrito. No grego está assim, ó. En de tus de apóstolo, tus de profeteos, tus de evangelistas, tus de poimenas, kai didáscalos. Pastores e mestres. Então, veja bem,
Tus de é a conjunção aí, a preposição que foi traduzida por uns para. O artigo aí indefinido, né? Uns para. Então, veja só, uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas, uns para pastores e mestres. Se pastor e mestre fossem coisas diferentes, pela lógica da construção do texto, seria uns para pastores, uns para mestres. Entendeu? O segredo tá ali, ó, tus de, no original. Aí tem uma conjunção aditiva, que no grego é o kai e no português é o e. O e é uma conjunção aditiva. O que é que significa? É uma coisa mais a outra. Né? Então é pastor mais mestre. Pastor e mestre. Então é uma coisa mais a outra. São duas características de um mesmo ministério. Então eu não sei, Samuel, se a vocação específica com relação ao ministério, se Deus tem essa para você. Agora, o que eu sei e tenho convicção é o seguinte: vocação, ela nem sempre é específica e nem sempre é ministerial. Existem várias maneiras de Deus chamar, de Deus vocacionar as pessoas. Então, existe uma vocação que ela vai pelo viés da demanda, da necessidade. Vou te dar um exemplo. Eu estou aqui assistindo um jornal, e aí, urgente e tal. Ó, explodiu uma bomba lá na cidade da Serra, no bairro tal, e ficaram muitas pessoas feridas, e destruiu várias casas, e etc, etc, etc. Quer dizer, eu assisto aquela notícia, aquilo se apresenta para mim como uma demanda, uma necessidade. Meu Deus, como vai ficar esse povo afetado por essa bomba? Como que vai ficar, por exemplo, há um tempo atrás, aquela situação da Boate Kiss. Você lembra aquela boate que pegou fogo lá no Rio Grande do Sul? A boate se chamava assim. Ela pegou fogo e morreu muita gente, muitos jovens e tal. Um pastor de Vila Velha, eu fiz uma live com ele há um tempo atrás, pastor Simon Araújo, que é o plantador, o fundador da igreja Missão da Praia da Costa, ele, ao assistir a notícia, ele falou: precisamos atender aquelas famílias. Precisamos abrir uma igreja lá naquela cidade, acho que é Santa Maria, alguma coisa assim, no Rio Grande do Sul. E aí ele conversou com os pastores que ele tinha, enviou uma família pastoral para lá, bancou todas as despesas, aluguel de casa, aluguel de um ponto, perto da boate e das famílias atingidas, e o pastor foi para lá para dar atendimento psicológico, conselhos, para ajudar as famílias enlutadas, para servir de suporte naquela situação. Aí teve o terremoto lá no Haiti, e aí tinha um missionário da igreja, Mário Freitas. O cara pulou num avião, pediu uma oferta aqui num culto e partiu para o Haiti para ajudar a reconstruir casas e templos e ajudar a igreja que sofreu com o terremoto no Haiti. Então, percebe? Existem vocações que são pontuais, são factuais e são necessárias. É mediante uma necessidade. Eu não sei se o ministério para o qual Deus te chamou é o de pastor e mestre. Mas o que eu sei é que para essa necessidade do IFES, entendeu? Deus colocou no seu coração essa percepção. Precisamos de um grupo de cristãos aqui no colégio. Precisamos nos unir, precisamos nos discipular, prestar conta uns aos outros, orar uns pelos outros. A gente precisa se fortalecer, porque estamos num ambiente inóspito, está todo mundo correndo para um lado da perdição e nós estamos querendo correr para o outro, da salvação. Então nós precisamos nos ajudar. Você enxergou uma necessidade, você enxergou uma demanda, o Espírito de Deus te fez enxergar e por isso você deu o passo. Então eu quero dizer que você é vocacionado e você disse sim para a sua vocação. Por mais que você não perceba, mas quando você falou, vou montar um grupo no WhatsApp e vou perguntar quem é crente e vamos nos unir, já era o seu espírito respondendo ao Espírito de Deus o chamado que ele te fez para esse tempo, nesse lugar onde ele te colocou agora. Entendeu?
entendi, compreendi. Diferença, né? Tem diferença, chamado, vocação. E é isso, exatamente isso que o senhor falou. Eu quero agora focar no meu redor, no IFES, nessa necessidade que eu vi, e sem pensar muito sobre isso, porque vai ser o que Deus quiser, né? Por enquanto eu tenho que fazer o que eu tenho certeza que eu fui criado para fazer, né? O ID de Jesus, pregar o Evangelho, levar a salvação para aqueles que estão perdidos. Então, é isso que eu venho tentado fazer. E muito obrigado por dizer essa definição, porque realmente várias coisas que o senhor está falando aí são novas para mim e estão me edificando muito. Muito obrigado. Conhecimento nunca é demais. Às vezes as pessoas acham que por ser cristão a pessoa não pode conhecer, não, mas o próprio livro de Provérbios incentiva a pessoa a ter compreensão da... É uma área que eu me interesso muito. Faz você entender o texto da maneira correta, né? Interpretar junto com o contexto. Então, isso é muito interessante e eu agradeço por tanto que o senhor está acrescentando em mim nessa live. Pois é, e o meu interesse, Samuel, de me aproximar de você, do Isaac, me aproximar de vocês. Eu prego muito e ensino muito para adolescentes, para jovens, e o meu interesse é o seguinte, cara, eu tenho uma tristeza muito grande e, ao mesmo tempo, uma ira. Não é uma raiva, é uma ira, porque existe diferença entre ira e raiva. Inclusive, no grego, ira é orgis e raiva é tumoi. Orgis é ira, é um sentimento santo, porque Deus também tem, acerca de uma injustiça. A ira de Deus está derramada sobre a humanidade. Não se ponha o sol sobre a sua ira. A palavra ali é orgis, ou orgis, né? Seria a pronúncia, porque é um gama, orgis. Então, veja bem, quando lá nas obras da carne, aos Gálatas, capítulo 5, Paulo vai falar da cólera, da raiva, algumas Bíblias traduzem como ira, mas eu já fiz um pedido na Sociedade Bíblica do Brasil e o pastor Assir Geroni, que é o coordenador, secretário, manda-chuva geral lá da Sociedade Bíblica do Rio de Janeiro, disse que vai fazer a alteração das versões nas próximas impressões, tirar a ira de obra da carne e deixar raiva ou cólera. Porque lá em Romanos e Filipenses, Deus tem ira. Então, como é que ira pode ser obra da carne se Deus também tem ira? Então, é uma incoerência. E aí eu fiz uma exegese, fundamentei a minha argumentação, e ele aceitou e vão mudar. Olha só, cara, vão mudar a palavra da Bíblia. Meu irmão, nós temos que contribuir mesmo para o reino. Então, Samuel, qual é o meu interesse? Eu quero ver os meninos crentes entrar na faculdade para não passar vergonha, para não ser envergonhado. Pelo contrário, para envergonhar o diabo, que às vezes quer usar uns professores para envergonhar e... como é que eu vou falar? Humilhar, talvez seria a palavra, desprestigiar, desmerecer a fé dos nossos adolescentes e jovens. Então, eu estou cansado de ouvir, como pastor, que... Ai, meu filho era uma bênção na igreja, e aí foi para a faculdade e desviou. Ah, porque foi um professor de não sei o quê, foi um professor de sei que lá, uma professora, porque ele foi fazer faculdade lá em Vitória, e aí foi influenciado, e aí a faculdade desviou o menino. Eu estou cansado de ouvir essa história, e eu tenho uma tristeza muito grande. E aí eu gosto de dar as informações, de ensinar Bíblia e teologia, de fato, profunda para os adolescentes. Para quando eles chegarem na faculdade, eles envergonharem os professores. Entendeu, Samuel? A gente precisa, cara, ter argumentos, argumentação. Os nossos meninos, vocês precisam estudar técnicas de debate, técnicas de argumentação, técnicas de oratória, para bater de frente com esses professores e botar eles no lugar deles, entendeu? A gente não precisa humilhar ninguém, a gente não precisa desmerecer ninguém. Agora, se eles quiserem atacar a nossa fé,
nós vamos botá-los nos lugares, no lugar que eles precisam estar. Eles têm todo o direito de não acreditar, mas eles não têm o direito de desqualificar e de julgar os adolescentes e jovens cristãos como burros, como alienados, como massa de manobra. Que história é essa? Que fé e ciência não são fraternas? Que fé e inteligência são coisas antagônicas? Que isso? Não, cara. Entendeu? Então, por exemplo, eu estava fazendo um curso, uma pós-graduação, há uns anos atrás, em docência do ensino superior. Eu não tinha condição ainda de fazer o mestrado, agora já estou fazendo, inclusive já processo de terminar a dissertação, já iniciei o doutorado e fui convidado até pela faculdade a participar da turma do pós-doutorado por causa de um trabalho que eu fiz e estou feliz por isso. Enfim. E aí, antes do mestrado, eu fiz essa pós, porque eu já dava aula em seminários, faculdades teológicas, e eu queria ter mais base para dar uma aula cada vez melhor para a glória de Deus. E aí fui fazer essa pós-graduação numa faculdade secular. E aí veio um professor, cara, e ele começou a aula, olha, a aula hoje é sobre a última novidade, era alguns anos atrás, né? A última novidade quando se trata de educação. A aula é sobre EAD, Educação à Distância. Isso aqui é o futuro da educação, e tal, e PPP fez toda aquela introdução, legal, beleza. Aí quando ele terminou, eu pedi a palavra. Aí eu levantei a mão, e ele não me conhecia, eu não conhecia ele, aquela coisa, mas tinha uma fama de que ele era um doutorzão, muito inteligente e tal. Beleza, eu quero aprender com o cara. Aí, como ele falou que EAD, Educação à Distância, era a última novidade em termos de educação, aí eu falei, opa, peraí, não, aí não, última novidade não. Aí eu levantei a mão. Aí ele falou, pois não, você aí, como que é o seu nome? Eu falei, Manu. Não, seu nome, mas Manu. Ah, não é seu apelido? Não, é meu nome, Manu Mesa Barba. Ah, pois não. Eu falei, não, professor, eu só queria entender o seguinte, quando o senhor fala de última novidade, o senhor se refere à tecnologia que nós usamos para o EAD, que é a internet. Aí eu concordo com o senhor, que a ferramenta que nós usamos como tecnologia para ter EAD, sendo a internet, aí sim é a última novidade. Mas a EAD em si, a educação à distância, ela é milenar. Tem pelo menos 2000 anos que já se pratica educação à distância. Aí ele começou a rir. Vê se pode. Não sei o que. E tentou me desestruturar e tal. E a turma começou a rir. E ele um doutorzão, cheio de si. Aí ele, beleza. Quando terminou, ele falou, então me dá um exemplo. Me dá um exemplo de educação à distância de antigamente. Como assim, rapaz? Se nem existia internet e tal. Eu falei, professor, mas existiam cartas. Existiam as epístolas. O apóstolo Paulo educou à distância várias igrejas e homens. O seu discípulo Timóteo e também o Tito. E ele educou o Onésimo, que era dono de um escravo chamado Filemon, a liberar o cara, porque como cristãos eles eram iguais agora. Então, professor, educação à distância é um negócio que já existe há muito tempo. O que é novo é educar à distância usando a ferramenta da internet. Correto? Só para a gente colocar cada coisa no seu lugar. Aí ele engoliu, respirou e perguntou, você é padre? Aí eu falei, não, senhor. Aí ele falou, você é pastor? Eu falei, sim, senhor. De qual igreja? Eu falei, Batista. Ele, não, a Igreja Batista é uma igreja séria. Eu respeito muito a Igreja Batista. Inclusive, meus filhos estudaram no Colégio Batista, lá em Belo Horizonte. A melhor escola de Belo Horizonte é o Colégio Batista. Falei, pois não, muito obrigado. Aí ele, não, gostei da sua participação, foi boa a sua colocação, muito obrigado. Deu sequência na aula. Quando deu o intervalo, ele, colou do lado da minha cadeira. Aqui, você estudou teologia? Você estudou história? Por que você está fazendo essa pós-graduação aqui? E tal, e PPP. Aí comecei a conversar com o cara, entendeu?
de igual para igual. O cara se abriu e ele viu que, apesar de eu ser crente, de eu ser pastor, eu não sou um idiota, eu não sou burro, eu não sou explorador da fé das pessoas. Eu sou um cara que quero fazer o bem, que quero pregar a mensagem do evangelho, quero ajudar as pessoas e quero usar os neurônios do meu cérebro para refletir, para pensar e para fazer, sim, ciência, na medida da nossa possibilidade doutrinária. Entendeu, Samuel? Então, cara, o meu objetivo é ajudar vocês, é dar argumentos para vocês, é dar a vocês um suporte em termos de Bíblia, de teologia, de oratória e de argumentação em debate. Entendeu? Fazer vocês assistir uns filmes, fazer vocês ler uns livros, fazer vocês refletir sobre umas coisas para embasar a convicção de vocês, para que vocês sejam uma bomba de Deus, sabe? Para explodir essa falta de fé, essa descrença, e para que eles entendam que o fato de vocês serem cristãos não significa que vocês não são inteligentes, que pelo contrário, que vocês inclusive podem ser os alunos mais inteligentes da escola para a glória de Deus. Verdade, pastor. Bem que na Bíblia está escrito que o povo perece por falta de conhecimento. Não me recordo se exatamente nesse contexto, mas é o que vem acontecendo, né? Os cristãos vêm perecendo em meio às pessoas, sendo massacrados, chamados de burros, idiotas, como o senhor bem falou. E isso me lembrou um evento que aconteceu comigo na minha escola anterior. Antes de eu entrar no IFES, eu estava numa palestra sobre sexualidade. E aí era um sexólogo que estava palestrando. E em determinado momento da palestra, ele disse que a criação era uma metáfora. E eu era bem jovem, assim, eu tinha uns 12 anos, e eu tive vontade de responder, mas eu não falei nada. Mas hoje, se eu pudesse voltar hoje no tempo, eu diria: que base você tem para afirmar isso? A Bíblia não afirma nada. Sempre que é uma parábola, a Bíblia mostra que é uma parábola. E também, quanto à pluralidade de sentidos, né? Tem muita gente que pega e aplica ela a todas as passagens da Bíblia, mas não, ela só se encaixa em passagens específicas. Passagens específicas. Então, eu também tenho essa vontade aí que o senhor disse, de mostrar que nós não somos, nós não temos uma fé burra. Nós não temos uma fé burra. E eu estou muito feliz por ter pessoas como o senhor, que estão querendo ajudar a gente a poder vencer essas situações, porque hoje em dia todo lado tem alguém para falar mal da sua fé, todo lado tem alguém para tentar te convencer a abandonar. Não tem evidência. Não, tem evidência sim, eu criei e ele se evidenciou para mim. É só você crer de verdade que ele se evidencia para você. Então, é bem interessante isso e bem necessário mesmo. Inclusive, eu tenho preferências por canais de YouTube cristãos que abordem essas questões. Também gosto de estudar bastante. Eu estou lendo uns livros do C.S. Lewis, intelectual e também teólogo. Também tem William Barclay. Eu ainda estou no do C.S. Lewis, mas eu pretendo ler toda essa galeria. Tem umas análises de livros da Bíblia, do Hernandes Dias Lopes. Eu tinha, inclusive, falado sobre isso com o senhor, e eu quero buscar esse conhecimento, como o senhor disse, ter conhecimento, embasamento, para poder mostrar para as pessoas que eu creio com convicção e com conhecimento do que eu creio, porque as pessoas às vezes falam que são cristãs, mas a verdade é que elas não conhecem a própria fé. Então, é isso que eu quero buscar, assim como o senhor disse. Os cristãos, Samuel, por mais paradoxal que pareça, mas é um fato, é triste, mas é um fato. Os cristãos são os únicos religiosos que nunca leram o livro em que a sua religião está baseada. Entendeu? Os kardecistas conhecem o Evangelho e as literaturas do Kardec. Os hinduístas
conhecem o Bhagavad Gita. Os budistas conhecem os seus escritos de Buda, de Siddhartha. Os islâmicos conhecem os escritos de Maomé, o Corão, ou Alcorão, eles decoram, eles sabem de cor. Os judeus sabem a Torá, aprendem com os rabinos, frequentam as sinagogas. Nós, os cristãos, infelizmente, somos o povo que nunca lemos por inteiro, compreendendo de fato o livro em que a nossa fé está baseada. Você quer ver um exemplo? O ICP, que é um Instituto Cristão de Pesquisas, apontou há uns anos atrás que, presta atenção, 49% dos pastores evangélicos no Brasil declararam nunca ter lido a Bíblia toda, do início ao fim. Isso porque o pastor deve ter vergonha de responder a uma pesquisa, mesmo que seja anônima, dizendo que ele não leu. Se deu 49%, eu presumo que esse número é maior. Agora, a minha preocupação vai além disso. Isso é muito preocupante. Agora, o que mais me preocupa é, se 49% dos pastores nunca leram a Bíblia toda de forma sistemática, de Gênesis a Apocalipse, imagine os cristãos, os membros das igrejas. Se é 49% dos pastores, qual a porcentagem dos membros de igreja que nunca leram a Bíblia toda, compreendendo-a do início ao fim? Sabe, Samuel, isso me preocupa muito, cara. E aí, sabe, as pessoas tratam a Bíblia como uma caixinha de promessa e abrem e botam o dedo. Eu não estou dizendo que Deus não fala dessa forma. Cada um tem a sua experiência. Eu não estou dizendo que Deus não fala. Deus falou através de uma mula, rapaz, para exortar Balaão. Ele usa quem ele quer, a hora que ele quer, ele faz do jeito dele. Deus não pode ser encaixotado nas nossas doutrinas humanas. Mas o que eu estou dizendo é que nós não podemos abrir um livro, botar um dedo e basear a nossa fé, a nossa crença em dedadas, em versículos. Nós precisamos conhecer o livro. E o livro não é conhecido, Samuel. O livro não é estudado seriamente, profundamente pelos cristãos. Não é. Então, imagina, você vai na livraria, aí você compra lá um livro. Olha só, olha como que os cristãos tratam a Bíblia. Eu vou fazer uma metáfora. Vou fazer uma parábola, tá bom? Mas você vai entender. Eu vou lá na livraria e compro um livro. O livro conta a história da formiguinha que venceu na vida. Beleza? É o título do livro. A história da formiguinha que venceu na vida. É um livro de 120 páginas. Ilustrado, e no final tem uma lição de moral. A moral da história é motivacional e tal. E tá todo mundo lendo esse livro. Ele é best-seller. Eu quero ler também. Fui lá e comprei. Aí eu cheguei e joguei em cima lá do móvel. Pá, da sala. Ah, o livro aí que eu comprei. Aí eu fui trabalhar, e fui pra cá, fui pra lá, fui pra igreja, não sei o que lá. Aí cheguei lá, ih, rapaz, comprei esse livro aqui, eu tenho que ler. Aí eu vou lá e abro o livro da formiguinha e meto o dedão. Pá! E eis que naquele inverno rigoroso de 1972, ela quase morreu congelada. Aí eu fecho o livro. Aí eu tenho uma informação sobre a formiguinha, que no inverno de 72 ela quase morreu congelada. Aí eu jogo o livro dentro de uma gaveta, não, porque afinal de contas a vida é corrida e eu tenho que fazer um monte de coisa, aí vou para lá, vou para cá, daqui uns 15, 20 dias eu vou lá e abro de novo o livro e meto o dedão. Pá! E naquele episódio ela perdeu uma de suas patas. Aquilo foi extremamente doloroso. Aí eu fecho o livro. Aí eu jogo lá na gaveta. Daqui a um mês eu abro. Aí vai ter um congresso, Samuel. Eu vi na internet que vai ter um congresso sobre a história da formiguinha. Vai vir vários palestrantes do mundo inteiro que são profundos conhecedores da história da formiguinha. Eles vão dar palestras. Aí eu vou lá para ouvir as palestras. Aí chego lá com o meu livro da formiguinha. Aí o cara fala, por que naquela página, quando trata daquela história, tal. Aí como que eu vou entender se eu não li?
Eu só sei que no inverno de 72 ela quase morreu de frio e que numa determinada ocasião ela perdeu uma de suas patas e foi muito doloroso. Aí eu vou no congresso para entender a história. Como é que eu vou entender as palestras se eu nem conheço a história? Aí eu tive um problema na minha vida, eu fui mandado embora do emprego. Ai, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Eu fui mandado embora. Aí eu ligo para um amigo meu e falo, eu tô triste, cara, vamos sair para fazer alguma coisa. Eu tô muito triste porque eu fui mandado embora do emprego. Aí ele vira para mim e fala assim, rapaz, você precisa ler o livro da formiguinha. Quando eu fui mandado embora, eu também achei que minha vida tinha acabado. Mas aí eu li o livro da formiguinha que venceu na vida. Cara, é maravilhoso. Você conhece? Sim, claro, eu tenho aqui, já comprei. Você leu? Li. Então, cara, por que você ainda está nessa fossa? Ah, porque o livro da formiguinha não adiantou muito para mim. Por quê? Porque eu não li. Eu peguei pequenos retalhos da história da formiguinha. Responde para mim, Samuel. Quando? Quando que eu vou entender a história da formiguinha? Metendo o dedão e lendo pequenas porções. Nunca vou entender. E é assim que as pessoas têm tratado a Bíblia, cara. E é por isso que a maioria da nossa geração, infelizmente, eles são de uma característica que eu chamo de analfabíblicos. Tem os analfabetos, que não sabem ler, não sabem escrever. Tem os analfabites, que não sabem mexer na tecnologia, sobretudo na informática. E tem os analfabíblicos, que são os crentes que dizem conhecer a palavra, mas nunca leram, nunca compreenderam a história. Não tem a história da Bíblia esticada na sua cabeça. Quando você fala, quando houve a divisão dos reinos depois de Salomão, aí a pessoa vira e fala, ai meu Deus, tem isso também, divisão de reinos. Ai não, disso aí o pastor sabe, ele me explica. Eu não preciso saber disso, precisa não? Então quer dizer que se houver uma divisão na minha família, a coisa pode prosperar depois de uma divisão? Ah, não sei, pastor. Pois é, se você conhecesse a história de Israel, que foi um fracasso atrás do outro, depois da divisão dos reinos, você saberia o que ensinou o nosso mestre, que um reino dividido não subsiste nem prospera. Entendeu? E aí, a gente precisa, Samuel. Por isso que eu me aproximei de você, por isso que eu fiz contato com você, e a live daqui a pouco vai acabar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a sua geração precisa conhecer profundamente as Escrituras. Promova isso. Estudos bíblicos, argumentação teórica, vão estudar apologética, vão aprender a defender a fé de vocês, para vocês não serem envergonhados. Quando o professor vier com uma pegadinha, com uma perguntazinha besta, vocês vão dar na lata deles, para eles ficarem envergonhados. Entendeu? Uma vez um jovem chegou para mim e falou, pastor, eu pastoreava em Guarapari, e ele passou na UFES e veio estudar na UFES em Vitória. Aí ele chegou lá na igreja um domingo, cabisbaixo, meio desanimado. O que foi e tal? Ah, pastor, tá tenso lá na faculdade e tal. O que tá pegando? Ah, para ter um professor lá, assim, assim, assim. Poxa, cara, tal. Mas o que tá acontecendo? Ah, porque ele me fez uma pergunta, eu não soube responder, a turma inteira riu de mim, eu me senti muito envergonhado. Nossa, pastor, tô morrendo de vergonha, porque realmente eu percebi que eu não sei nada da Bíblia, eu não sei nada do Evangelho. Eu passei a vida inteira na igreja, eu não sei nada. Mas qual foi a pergunta que o professor fez para você? Ah, ele perguntou para mim que se Deus podia criar uma pedra tão grande e tão pesada que nem ele mesmo pudesse carregar. Aí ele me perguntou isso. Deus pode criar uma pedra tão grande que nem ele mesmo consiga carregar? E aí eu buguei, pastor. Eu fiquei assim, E aí eu não entendi a pergunta, não sabia o que responder. A galera começou a me zoar, começou a me vaiar. O professor riu da minha cara e tal. E foi muito constrangedor. Falei, pois é, cara, mas a resposta dessa pergunta é tão simples. Bastava você conhecer o básico da teontologia, os atributos de Deus. Um dos atributos de Deus diz que ele é sábio. Ele é dotado de sabedoria. Quem é o ser que cria algo tão pesado que nem ele mesmo possa suportar ou carregar? Só um idiota, só um tolo.
E Deus não é idiota, Deus é sábio. Portanto, Deus nunca poderia fazer uma coisa dessa. Percebe, Samuel? Então, cara, a gente precisa conhecer mais. A live vai acabar e eu só queria te dizer isso, tá bom? Para você investir nisso, para você juntar com essa galera, estudar Bíblia, estudar teologia, estudar filosofia e não deixar ninguém envergonhar a fé de vocês. Deus abençoe. Amém, pastor.